Graças a ti, Senhor, pela proteção, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor. Graças seu louvor. Ego meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Erga o seu louvor. Ego meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor esteve conosco esse ano. Nós queremos te entregar o ano de 2023, Senhor. Nós não sabemos o que está por vir, mas nós queremos que o Senhor esteja conosco e que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos falar do teu amor em 2023, Senhor. Esteja com essa igreja nos dando o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Sinto a dor, sinto o horror, falhas do meu ser. Tantas vezes caí, que a conta já perdi. Mas eu tento me levantar, tento continuar. Só caindo que percebo então que é preciso dar a mão e tocar a tua mão, Senhor, o meu guia e capitão. Graças então eu dou, oh, dá-me tua mão, por nunca abandonar-me. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor,
de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. Inseguro e cego sinto a dor, sinto o horror, falhas do meu ser. Tantas vezes caí que a conta já perdi, mas eu tento me levantar, eu tento continuar. Só caindo que percebo então que é preciso dar a mão e tocar a tua mão, Senhor, o meu guia e capitão. Graças então eu dou por dar-me tua mão, por nunca abandonar-me. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. A gratidão transborda em meu ser. Feliz estou, pois livre agora sou. Não esquecerei jamais o amor que tens por mim. Vou agradecer sempre, Senhor. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Grato a ti serei para sempre. Amém. Olá, nós estamos, segundo o relógio, no momento do pôr do sol, né? Ou seja, para nós, na nossa forma de contar o tempo, nós estamos oficialmente fazendo a virada do ano, a passagem do ano. Então eu gostaria que você, nesse momento, antes de nós irmos para a meditação, pegasse aí com a sua família. Eu sei que você está sentado com a sua família, ou pelo menos boa parte dela, e você tirasse alguns minutinhos para fazer uma oração, tá? Em família, agradecendo a Deus e pedindo a Deus por este ano. Se você está sozinho, procure alguém, mas você não fique sozinho neste momento. Eu vou dar para você aí 5 minutinhos, rapidinho, e aí eu faço uma oração daqui, tá bem?
Muito bem, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos agradecidos por ter a oportunidade de nos despedir deste ano aqui na Tua casa, de receber um novo ano na Tua casa. Somos agradecidos, Pai, porque conseguimos completar este ano. Muitas pessoas não conseguiram. Somos agradecidos, Pai, porque mesmo com marcas, com cicatrizes, com todas as dificuldades, completamos mais essa etapa e iniciamos essa nova jornada, este novo ano esperançosos com relação à Tua vinda, à vinda do Teu Filho a este mundo, ao nosso ministério, ao nosso trabalho nessa terra, Pai. Estamos aqui porque gostaríamos de permanecer durante esse novo ano na Tua presença, permanecer na Tua companhia, de contar com o Teu cuidado, com a Tua proteção, para nós, para nossa casa, para aqueles que nós amamos. Então, por favor, Pai, que este novo ano seja um ano cheio da Tua presença em nossa vida. É isso que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, Jeremias capítulo 29 é o nosso texto. Jeremias 29 é um texto bem conhecido. Ele tem alguns versos que são bem famosos. Nós guardamos alguns versos deste capítulo em nosso coração por várias razões. Ele foi escrito por volta do ano 594, certo? Onde nós já tínhamos boa parte do povo de Israel no cativeiro. Então você sabe que o cerco babilônico começa em 605, ali já uma boa parte dos nobres da realeza, da nobreza de Jerusalém é levada para a Babilônia, e depois eles vão sendo levados em grandes grupos, até que em 586 a cidade é completamente destruída. E neste começo de jornada, Jeremias dá aquela virada de chave no seu ministério, que eu já comentei com vocês em outros momentos que acontece. Então, antes do povo receber as consequências de quebrar a aliança, o profeta sempre aparece para lembrá-los de todas essas coisas. E depois que o povo começa a sofrer as consequências ou as maldições da aliança, ele vira a chave e relembra eles de tudo aquilo que pode acontecer caso eles se voltem para Deus, se voltem para o Senhor. E essa carta, esse capítulo 29, é uma carta. Pelo menos boa parte dele é uma carta que Jeremias escreve para os cativos. E nessa carta ele vai dar orientações sobre como viver o período em que eles estarão exilados, sobre como passar pelo exílio. E ele traz aqui nessas orientações 7 partes, são 7 orientações que ele dá para o povo
conseguir sobreviver durante aquele tempo que eles ainda não sabiam qual duração teria. Você pode ver no verso 1 ali, ele diz assim: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele vai explicar mais ou menos a época, o contexto, e no verso 4 a carta começa. Tá? Então no verso 4 a carta começa, e no verso 4 nós já temos a primeira orientação. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E a primeira instrução, a primeira orientação que ele dá é: lembrem-se de onde vocês estão. Pode parecer bobeira, pode parecer algo que seja meio óbvio, né, de se pensar e de se falar nesse momento, mas todas as orientações que ele vai dar a seguir dependem dessa consciência. Lembrem-se de onde vocês estão. Por algumas razões que nós poderíamos pontuar aqui, 2 ou 3, quem sabe, para a gente entender onde Jeremias está querendo chegar nessa parte, nessa orientação. A primeira coisa que ele quer dizer para a gente é: não se acostume com o lugar onde você está. Essa é a ideia. Por quê? Porque o tempo de estadia em Babilônia seria longo. Passariam gerações ali. Então ele diz assim: olha, lembrem-se de onde vocês estão exilados, vocês estão em cativeiro, ou seja, não é a casa de vocês, não é o lar de vocês, vocês não pertencem a este lugar, portanto não se acostumem com ele. Eu vou dar uma série de orientações para vocês passarem tranquilamente este tempo que vocês ficarão aí, mas isso não quer dizer que eu quero que vocês se acostumem com esse lugar, ou que este lugar passe a ser a casa de vocês, porque não é. Essa é a primeira razão. Segunda razão é porque dias difíceis virão. E quando os dias difíceis chegarem, mais intensamente do que já chegaram, para eles, lembre-se que daqui a alguns anos a cidade deles vai ser completamente destruída, completamente queimada, eles vão sofrer um bocado. Não se desespere, porque esta não é a condição definitiva de vocês, não é a situação definitiva de vocês. Em outras palavras, ele está repetindo basicamente o que Salomão já disse há um tempo atrás: quando as coisas estiverem indo bem, aproveite, porque elas vão passar. Quando as coisas estiverem indo mal, não se desespere, porque elas vão passar. São essas duas coisas. Então, não se acostumem com este lugar, não é a casa de vocês. Vocês não ficarão aí para sempre. Segundo ponto, não se desesperem, porque este não é o seu lugar. Vocês não ficarão aí para sempre. Às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Nós, como povo de Deus, muitas vezes esquecemos de que isso tudo não é nossa casa. Não é o nosso lar, nós não fomos feitos para esse tipo de coisa, para essa realidade que nós estamos vivendo. Não foi esse o plano original de Deus. Portanto, não é para nós nos acostumarmos com tudo aquilo que está acontecendo, com o estilo de vida que o mundo oferece, com as coisas que o mundo oferece, não é para a gente se acostumar com essas coisas. Ao mesmo tempo, não é para a gente desistir de tudo, porque vai passar. Vai passar. Então, quando as coisas estiverem muito sedutoras, muito tranquilas, e aquilo estiver te dando um certo aconchego, além daquilo que é normal para nós, como peregrinos e estrangeiros que somos, nas palavras de Pedro, lembre-se, nós estamos fora da nossa casa. E quando as coisas ficarem muito difíceis, ficarem muito estranhas, parecendo que não tem solução, lembre-se, nós não estamos em nossa casa. Vai passar. Vai passar. Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. A nossa estadia aqui é temporária. Todo o conforto que este mundo nos proporciona é temporário. E todo o sofrimento que este mundo nos proporciona também é temporário. E isso nós não podemos esquecer.
Isso vai abrir caminho para todas as outras orientações. A próxima já está no verso 5. Ele diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. E pode parecer contraditório, né? Você olha, não se acostumem com esse lugar, não é a casa de vocês, não é a pátria de vocês, mas enquanto vocês estiverem aí, edifiquem casas, plantem pomares, comam do seu fruto, habitem nesses lugares. O que a gente pode entender daqui? Eu coloco essa ideia aqui, ou essa segunda orientação, como sejam produtivos. Ou seja, vocês vão ficar no exílio um tempo? Vão, mas não é para vocês ficarem parados. Não é para você ficar sem fazer nada, não é para você ficar olhando para um cronômetro, esperando a contagem regressiva para chegar a hora de ir para casa. Não é assim que funciona. Então, no tempo que você ficar aí, faça algo de útil para você, para a sua família e para a sociedade. Por mais hostil que essa sociedade seja para você e para a sua família, você não pode ser inútil. Você precisa ser produtivo. Faça a diferença onde você está. Independente de quem sejam as pessoas. Independente de qual seja o momento, independente de qual seja a circunstância. E eu acho interessante justamente isso. Jeremias está falando para eles serem produtivos numa sociedade que era completamente hostil a eles. No lugar onde eles seriam escravizados. E Jeremias diz assim: sejam produtivos, façam a diferença. Ou seja, o que importa e o que determina se nós seremos relevantes ou não onde nós estamos, não é a situação, não é o lugar, não é a circunstância, não é o governante, não é a sociedade, somos nós. Nós determinamos se gostaríamos, se queremos ou não ser relevantes e produtivos nos lugares onde Deus nos permite estar. Já dizia o tio do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso pode parecer uma frase de filme, mas é uma verdade. A liberdade traz consigo uma gama de decisões que somente um adulto responsável pode tomar. E para a gente é muito difícil entender que desde o momento em que Cristo me libertou, isso me traz uma responsabilidade enorme, porque a partir do momento que Jesus me libertou, eu me torno responsável por aquilo que acontece na minha vida a partir desse momento. Então, para um filho de Deus, nascido do reino de Deus, a produtividade, a relevância, a utilidade para a sociedade não depende de quem controla, governa ou influencia a sociedade. Depende do compromisso que ele tem com Deus. Então, que neste ano que está se iniciando, apesar de todos os pesares, sejamos nós produtivos, úteis. Já comentei com vocês que uma das coisas mais tristes na vida de um filho de Deus é ser irrelevante. É passar desapercebido e em branco na história. Não foi para isso que fomos criados. E o que Deus está dizendo através de Jeremias para aquele povo cativo é: nem o cativeiro é pretexto para inatividade, nem o cativeiro é desculpas para improdutividade e para irrelevância. Terceiro conselho, terceira orientação está no verso 6. Tomai esposas, gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. E esse aqui pode trazer uma certa polêmica, né? Afinal de contas, é um bom momento ou não é um bom momento para se ter filhos, para ter uma descendência? Será que é disso que nós vamos falar? Não, isso é uma decisão sua. Mas dentro dessa orientação de Jeremias, eu entendo que o princípio aqui é: fortaleçam a sua família, fortaleçam a base familiar, cuidem da família. O que Jeremias estava dizendo para aquele povo é: não deixe que o cativeiro sufoque a descendência de vocês, que ele limite a descendência. Lembre-se que a descendência de Israel se multiplicou justamente no Egito. Foi lá no Egito que eles se tornaram milhares e milhões. No Éden a ordem foi: cresça, se multiplique.
Depois do dilúvio, a ordem foi: cresçam, se multipliquem. No Egito, a ordem foi: cresçam, se multipliquem. Não teria por que em Babilônia ser diferente. Cresçam e se multipliquem. Óbvio que hoje nós vivemos em um contexto um pouco diferente daquele. Deus tinha um povo cuja linhagem daria origem ao Messias. Então tem uma certa relação aí. Mas hoje nós precisamos mais do que nunca fortalecer o núcleo familiar, fortalecer a base da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa igreja, que é a família. Isso precisa ser fortalecido. E todos nós sabemos os ataques que este setor especialmente tem sofrido. É como se Jeremias estivesse dizendo para a gente, direto ou indiretamente, assim: bom, a fortaleza, a força da família vem da família. É da família. Eu não estou dizendo que aquilo que é ensinado, por exemplo, na escola, não vai ter impacto na vida dos nossos filhos. É claro que pode ter, mas se nós soubermos cuidar e criar os nossos filhos, o impacto será menor. Ele pode não ser tão danoso. É disso que ele está falando. Os valores, os princípios pertencem a nós. Nós ensinamos, nós construímos. É disso que ele diz. Ele vai falar assim: olha, a pressão onde vocês estão é muito forte. E você vai ver que este ataque é feito já no primeiro capítulo do livro de Daniel. Você vai ver justamente isso acontecendo lá, onde há uma pressão para que a identidade de Daniel seja desconstruída a partir daquela cultura que ele está sendo inserido. Então Deus já está antevendo, diz assim: não deixem isso acontecer, fortaleçam essa base. Com certeza a força moral, espiritual que Daniel teve para sobreviver em Babilônia veio da base familiar que ele tinha. Quarto, verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E aqui é interessante de nós olharmos para tudo aquilo que aconteceu, que acontece e que acontecerá nos próximos dias, meses, no ano e assim por diante. Preste atenção no que ele diz. Procurai a paz na cidade para onde vocês foram desterrados. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. E a quarta orientação para mim é simples: sejam bons cidadãos. Sejam bons cidadãos. Busquemos a paz, construamos a paz, façamos a paz, que nós sejamos agentes e promotores da paz. Não importa o lugar, não importa o regime, não importa o governo, não importa a corrupção, não importa. Não importa. Eu não estou dizendo que você não precise ter o seu posicionamento, que você precise ter a sua forma de enxergar as coisas. Você pode e deve, isso é papel de todos nós. Mas a preocupação é o que determina o quê? O que constrói o quê? O que se sobrepõe ao quê? Seus valores horizontais se sobrepõem aos verticais ou ao contrário? É isso que nós precisamos nos preocupar. É a nossa cosmovisão política que dá sentido à nossa cosmovisão bíblica, ou nossa cosmovisão bíblica que dá sentido à nossa cosmovisão política? E independente do que está acontecendo, a orientação é: busquem a paz. Você vai ver lá no Novo Testamento Paulo falando exatamente a mesma coisa, em Romanos, em Tito, em Timóteo, em outros lugares. E ele dá uma razão tão simples assim: porque na paz desse lugar vocês estão em paz. Se vocês arrumarem confusão nesse lugar, vocês vão atrair para vocês confusão. Se vocês buscarem a paz e promover paz, vocês terão paz. Paz. Simples. Pastor, mas haverá perseguição? Sim, que seja pelo motivo certo. Haverá hostilidade? Sim, que seja pelo motivo certo. Haverá zombarias? Sim, que
que seja pelo motivo certo. Que seja pelo motivo certo. É isso que nós precisamos nos preocupar. Que a sociedade, que a cultura vai tirar sarro da gente, vai debochar da gente, vai zombar da gente, isso é inevitável. O problema é quando nós damos motivos para isso. Esse é o problema. Que haverá. O problema é se isso tem motivação ou não tem motivação. Ou, em outras palavras, se isso tem razão ou não. Quando a sociedade chama os crentes de ignorantes, isso é deboche, é escárnio ou é uma constatação? Que seja por deboche ou por escárnio, mas nunca por constatação. Este é o problema. Pedro vai explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Ele vai dizer assim: olha, mantenham sempre exemplar o vosso procedimento, para que aqueles que falam contra vocês sejam emudecidos pelas vossas boas obras. Ou seja, para que aquilo que eles falam com vocês, contra vocês, seja calado pelo vosso comportamento, pelo vosso procedimento, para que o discurso, quando apontado para você, seja emudecido pela prática da sua vida. Simples assim. Simples. Quinto, está no verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem dei ouvidos a vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome eu não vos enviei, diz o Senhor. E a quinta orientação, o quinto conselho é: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos evangelhos. Cuidado com as falsas mensagens. Pense naquele contexto em que o povo havia ido para lá. Você vai ver no próprio livro de Jeremias embates que ele tem com falsos profetas, com Ananias, por exemplo, quando ele diz assim: olha, o templo vai ser destruído, e Ananias diz assim: que nada, isso é a casa do Senhor, é o templo do Senhor. Já imaginou se algum dia Deus vai permitir que alguma coisa aconteça com a casa dele, com o templo dele? Deus não vai permitir. E ele diz assim, ele dá um tempo, ele fala assim: 3 anos e meio Nabucodonosor vai ser derrotado, 3 anos e meio Nabucodonosor vai ser aniquilado, nós seremos livres. 3 anos e meio depois, o profeta Ananias estava sendo morto com a flechada no cerco que destruiu a cidade. E eu acredito que esse também seja um conselho, uma orientação bem pertinente. O que nós mais temos visto aí são falsos evangelhos brotando de tudo quanto é lugar. Mensagens que causam coceira nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo. Hoje a gente tem um iFood gospel, você tem uma mensagem para cada tipo de paladar, para cada tipo de cliente. É só você teclar no teu celular e você acha o evangelho delivery para você, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, o seu paladar. Né? Pedro, Paulo, João vão falar muito disso depois, nos tempos de Cristo, nos nossos tempos ou com relação aos nossos dias. Se existe algo que nós precisamos ser, é criteriosos com relação ao estudo da Bíblia. Criteriosos com relação ao estudo da Bíblia, diligentes com relação ao estudo da Bíblia, sinceros com relação ao estudo da Bíblia. Amanhã é o dia que nós começaremos as promessas que vão durar pelo menos até o dia 10, ou até chegar em Êxodo, né? Nós começamos a nossa promessa esse ano: vou levar a leitura da Bíblia a sério. Chega a primeira genealogia e fala: droga, desisti, não aguento mais. É demais para mim, são muitos nomes, e assim por diante. Seja diligente, não seja vencido por uma genealogia, tá? Vença ela em nome de Jesus, mas leve a leitura da Bíblia a sério. Jesus já disse em outros momentos: conhecereis a verdade vos libertará, santificar, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A melhor lanterna que nós temos para iluminar a escuridão e as trevas
deste mundo é a lanterna da palavra de Deus, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Então, mais do que uma leitura em quantidade para este ano de 2023, que é o nosso karma, se é que eu posso usar essa palavra, não vou usar essa palavra porque essa palavra tem uma conotação complicada, mas o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa dificuldade, a nossa provação, é conseguir terminar o ano, né? Passando das ditas cujas genealogias, das listas de armas, das listas de cidades e assim por diante. Mas quem sabe você consiga renovar o seu compromisso para este ano e não se preocupar tanto com a quantidade, mas com a qualidade daquilo que você vai ler na Bíblia. Quem sabe a tarefa de terminar o ano em Apocalipse 22, neste momento, seja uma tarefa muito grande. Talvez você possa substituir a tarefa ou o propósito de terminar o ano em Apocalipse 22 para entender Gênesis 1 e não só memorizá-lo. Se você terminar o ano entendendo Gênesis 1, talvez tenha sido muito melhor do que fechar o ano lendo Apocalipse 22 e não entendendo nada do que está escrito. Cuidado com os falsos evangelhos. E acredite, você não precisa saber qual evangelho é falso. Basta você conhecer o verdadeiro. E todos os outros serão desmascarados. Todos os outros serão desmascarados. Sexta orientação, está no verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer vocês deste lugar. Leia de novo. Leia de novo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Você já reparou que ele diz assim que se completarem para a Babilônia 70 anos, ele não diz para vocês, ele diz para a Babilônia. Não é interessante isso? Não é o povo de Israel que está de castigo? Não é eles que foram para o exílio? Então por que tem que se completar 70 anos para a Babilônia? E aí? Sabe que o primeiro a descobrir que Babilônia tomaria Jerusalém não foi Jeremias, foi Abacuque. Abacuque falou com Deus. E ele disse: Senhor, o Senhor vai ficar olhando para essa bagunça que está teu povo e não vai fazer nada até quando? Olha o estado que está. O povo está maluco, o povo está corrompido, o povo está distorcendo a palavra, o povo está distorcendo os teus juízos, os teus estatutos, eles estão piores do que o povo lá de fora, piores que as nações pagãs, e o Senhor está aí quieto. E Deus fala assim: você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Pois eis que envio os caldeus para cima de vocês, é isso que vai acontecer. E aí Abacuque fica: poxa, talvez fosse melhor não ter perguntado, né? Você está preocupado com as coisas que você está vendo hoje? Com a situação do mundo, com a situação da igreja, com a letargia da igreja, com a mornidão da igreja? Isso te tira o sono? Você tem perguntado para Deus o que Deus vai fazer? Talvez a resposta não seja agradável para a gente. Talvez a resposta não seja aquela que nós esperamos. Talvez o que Deus tenha para nos dizer é assim: filho, não fique tranquilo, que é o que a gente mais gostaria de ouvir de Deus, né? Fique tranquilo. E talvez Deus esteja dizendo para você: não fique tranquilo, porque não vai ser legal não, vai doer um bocado, vai ser complicado. E Abacuque se indigna, ele fala para Deus: mas como assim? Eles são pagãos? O Senhor vai usar pagãos? E Deus diz assim: eu vou, mas vai chegar um momento em que eu vou acertar as contas com ele. E ele diz assim: e para ninguém esquecer, você pega isso que eu acabei de te falar, escreve num outdoor, numa placa gigante, coloca na beira da estrada, para que todos aqueles que passem, mesmo que seja correndo, vejam. E aí ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse texto nunca foi para reverência no culto.
Se você é mais antigo de igreja, aí talvez você se lembre. Na igreja em que eu fui batizado tinha isso. A igreja começava a estar muito irreverente, barulho no culto, coisa aparecia no projetor, Abacuque 2:20, tudo assim. O Senhor está no seu santo templo, devemos ficar em silêncio. Não é isso que o texto significa. O texto significa basicamente o seguinte, diz assim, Abacuque, fica na sua, eu sei o que eu estou fazendo. É isso que ele está dizendo para Abacuque. Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no meu templo, no meu lugar. A terra não precisa saber o que eu vou fazer, ou por que eu vou fazer. Eu estou daqui de cima vendo coisas que você não vê. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Eu tenho uma visão diferente das coisas. Por isso as minhas atitudes e as minhas decisões podem parecer estranhas. Mas confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. E durante aqueles 70 anos, o povo de Israel não seria somente afligido. Até porque se eles respeitassem essas orientações, eles não seriam afligidos. Essa é a ideia, a moral da história é essa. Mas durante aqueles 70 anos, eles seriam usados por Deus para gerar salvação dentro de Babilônia. Entende por que o exílio nas mãos de Deus vira bênção? Ele diz assim, vão até os outros povos e preguem para eles. O povo diz assim, nós não vamos, não queremos, não nos misturamos. Aí Deus diz assim, pois então eu vou levar vocês para lá. O grande mal de Israel em todas as suas fases do Antigo Testamento foi sempre essa, se fechar. Ele disse, vocês têm que pregar para aqueles povos. Eles, não, a gente não vão, eles são tudo pecadores, estão tudo perdidos. Vocês não vão pregar? Então tá bom, então exílio para todo mundo. Agora vocês obrigatoriamente estão aí. Então agora preguem. E ao mesmo tempo que Deus, através do sofrimento de Israel, faz com que eles preguem no lugar que eles não gostariam de pregar, para um tipo de pessoas que eles não gostariam de pregar, Deus também olha para a Babilônia e diz assim, estou dando uma moral para vocês. Estou dando uma chance enorme para vocês. E se vocês não usarem bem essa oportunidade que eu estou dando para vocês, o acerto de contas vai ser grande. É só você lembrar do Egito. O Egito foi abençoado grandemente por Deus no ministério de José. Deus tirou um da sua família com base em muito sofrimento e conduziu ele até o Egito, para ele livrar o Egito da fome. E quando eles viraram as costas para José e para o legado de José, aí veio Moisés, e aí vieram as pragas. É isso que Deus está dizendo para a Babilônia. Vocês estarão 70 anos em contato com o meu povo. Aproveitem este momento. Tem duas coisas aqui. Nós temos este momento para aproveitar. Nós temos uma oportunidade que às vezes forçosamente nos é dada, ou imposta, se você quiser colocar nestes termos. Nós estamos nesse mundo, Jesus ainda não voltou, o Evangelho ainda não foi pregado, então o que nós temos a fazer? Pregar, até que Ele venha. Essa é a nossa função aqui, essa é a nossa missão aqui, esse é o nosso ministério aqui. O mundo dificulta isso? Um bocado. Mas isso não cabe a nós entender ou julgar. O acerto de contas entre Deus e o mundo será entre eles. O nosso papel é aproveitar o momento que nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos úteis, para manter viva a esperança. E esta é a 6ª orientação de Jeremias. Não percam a esperança. Vai acabar. Vai acabar. Nós estamos, como disse a Eveli hoje mais cedo, 1 ano mais próximos à volta de Jesus, certo? Isso é bom, certo? Mas eu não quero ser um mensageiro ruim, mas também foi 1 ano de oportunidades que já passou. Entende? Estamos 1 ano mais perto da volta de Jesus, amém por isso. E temos 1 ano a menos de oportunidade para pregar.
o que nós fizemos com este ano, como nós aproveitamos essas oportunidades. Não perca a esperança. E a melhor forma de você não perder a esperança é lembrando-se sempre do porquê nós estamos aqui ainda. Esperança na Bíblia nunca foi espera, sabia? Esperança na Bíblia não é espera. Não é. Esperança na Bíblia é expectativa. É expectativa. Quer saber a diferença? Essa espera que nós gostaríamos que fosse determinada pela Bíblia é aquela do ponto de ônibus. Você está sentado no ponto de ônibus e não importa o que você faça, em pé, sentado, ouvindo alguma coisa, não ouvindo alguma coisa, lendo um livro, não lendo um livro, nada do que você fizer vai alterar o horário da passagem do ônibus. Não depende de você. Você está ali, totalmente passivo ao que está acontecendo. E é isso. A expectativa, diferente dessa espera, aquela que a Bíblia nos aponta, é aquela mais ou menos assim. Você já viajou sozinho? Já ficou tempo longe de casa? Já deixou seus familiares em casa? Ou você já viu seus familiares viajando e você ficou sozinho em casa? Eu já passei pelas duas coisas. A expectativa é aquela assim, faz uma semana, a Eloá está na casa dos meus pais faz uma semana. E ela disse que ela ia lá para deixar a gente despreocupado, e ela não sabe que é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. E daqui a pouco eu estou indo para a casa dos meus pais, eu vou reencontrar a Eloá, depois de uma semana. Ela já está ajeitando um monte de coisa lá, que ela ganhou da avó dela, está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque ela quer mostrar as bonecas, ela quer mostrar os brinquedos, ela quer contar as novidades, ela está esperando a gente chegar. Então, nessa pausa entre aqui e lá, ela está agindo em função daquilo, entendeu? Ontem nós fomos ao mercado, fomos comprar algumas coisas, eu falei para a Jaque, eu preciso comprar alguma coisa para levar para Eloá, porque eu sempre levo. Sempre que eu me distancio ou dela ou da Eloá, eu sempre trago alguma coisa, eu sempre compro alguma coisa, a gente sempre se movimenta, por quê? Porque a gente quer aquela parte do reencontro, você quer proporcionar algo, entendeu? Você quer viver um momento especial. Então, como você está se preparando, você quer viver um momento especial, você não fica inativo, você prepara o momento, você organiza o momento, você sonha o momento, você planeja o momento. Entende a diferença? Essa esperança que a Bíblia fala que não deve ser perdida, é isso. Eu quero tanto encontrar com Jesus, eu sonho tanto com a volta de Jesus, que eu estou me preparando para isso. Eu estou comprando as coisas, eu estou organizando a casa, eu estou limpando a casa, eu estou tirando foto, eu estou imaginando o momento, eu estou preparando aquilo, estou selecionando o que eu vou contar, o que eu não vou contar, o que eu vou viver, o que eu não vou viver. Eu estou organizando as coisas ao meu redor. Essa esperança gera movimento em função daquilo que se espera. Entende a diferença? Essa esperança que Jeremias está falando, não percam. Não percam. Por isso Deus deu atividades a eles. Não é para cruzar os braços e esperar 70 anos passar. É para vocês estarem em movimento, enquanto o 70º ano não chega. Essa é a diferença. Nós não estamos nessa terra para ficar de braços cruzados até Jesus voltar. Nós temos muita coisa a fazer até que Ele venha. E é por isso que você não pode deixar de sonhar com este momento. Nunca, jamais deixe de sonhar com esse momento e de viver esse momento. O nosso DNA foi forjado em cima dessa expectativa. Nós só existimos como igreja por causa dessa expectativa. Lembre-se do nome que está estampado naquela placa ali fora: Adventista. É isso. É essa esperança, é essa expectativa que jamais pode adormecer ou se apagar em nosso coração. Porque se isso acontecer,
nosso propósito se perdeu, a razão pela qual nós existimos se acabou. Por fim, o último conselho, a última orientação, estão nos versos 11 até o 13, e esses são os que você conhece. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Essa é a orientação. A promessa está no verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. A sétima orientação é aquela mais importante de todas. Busque a Deus. Busque a Deus. Isso precisa ser prioridade em nossa vida. Prioridade neste ano. Não sei qual é a sua listinha de ano novo. Fazer academia, emagrecer, parar de comer carne, orar mais, ler mais a Bíblia. A gente tem a lista do ano passado que a gente não conseguiu cumprir. Talvez a gente só renove ela esse ano. Ou só risque o 2 e coloque um 3 em cima ali. Não sei. Mas que acima de todas essas coisas que você colocou na sua lista, este verso fique estampado. Busque a Deus. Busque a Deus. Sejamos como Jacó, falando a Deus: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Eu não te deixarei ir. Se você gosta de profecia, você sabe que um dos momentos que antecedem a volta de Jesus é chamado por nós como o tempo de angústia de Jacó, né? Mas a angústia dele se resumiu nessa frase. É ele dizendo a Deus: eu não vou te deixar ir, até que eu tenha plena certeza de que eu fui aprovado por ti. Eu não vou te deixar ir. Vou ficar manco, coxo, mas eu não vou largar das tuas vestes. Não vou largar enquanto eu não tiver a certeza de que estou aprovado por ti. Que essa seja a nossa maior meta para 2023. Porque ela está ali, baseada em uma promessa. Serei achado de vós, diz o Senhor. Essa vai ser a única meta, talvez, que não vai te decepcionar em 2023. Essa é uma oração que, se você fizer agora, antes de ir embora da casa do Senhor, você pode sair com plena certeza de que será respondida. Ela será respondida, porque Deus prometeu respondê-la. Você não vai sair daqui sem ter a certeza de que Ele está indo com você. Que Deus te abençoe e que Ele seja achado de vós, porque Ele sabe muito bem o que Ele preparou para o seu ano, e com certeza são pensamentos de paz e não de mal. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim.
buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde deres, pra ser o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias
Pastor, parece que a igreja esteve ativa nesse ano de 2022. Queremos nos congratular com os líderes dos ministérios que fizeram essa igreja se movimentar, trabalhar e trazer, né, o objetivo dos ministérios foi essa parte final, os batismos, né? Eu não sei quem foi batizado nesse ano aqui. Eu queria ver essa família aqui mais perto. Venham aqui. Esse é o objetivo da igreja. Por isso nós fazemos o que fazemos. Por isso temos atividades para todas as faixas etárias, para todas as áreas da vida das pessoas. E é uma alegria muito grande ver o resultado do trabalho humano com a unção divina, né? Venham aqui na frente, o pastor irá terminar com uma oração, e nada mais bacana do que também pedir uma bênção para a nossa mais nova família de irmãos aqui dessa igreja. Por isso nós estamos aqui, para servir, para estar com as pessoas, mostrar o caminho e oferecer um caminho melhor até o céu. Que 2023 você continue motivado, empolgado, e se você ainda não está engajado, se engaje, porque a cada ano coisas maiores e melhores acontecerão. Parabéns para vocês, essa família linda. Vamos caminhar o próximo ano juntos. Contem conosco, contem com a igreja e com todos os departamentos. Os coraçõezinhos estão brotando por aí, ó. É isso aí, gente. Lembrem-se de onde vocês estão. Sejam bons cidadãos. Cuidem da família. Lembram quais são as outras? Não lembro? Sejam produtivos. Cuidem com os falsos profetas. Não percam a esperança. E busquem a Deus. Essas são as 7. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos agradecidos porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Nos despedimos desse ano tendo a certeza de que completamos ele ao Teu lado, Pai. Apesar de todas as dificuldades, completamos ele ao Teu lado. Entregamos este ano que está se iniciando em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça o melhor da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, que todas essas coisas tragam um sorriso para o Teu rosto, Pai. Essa é a nossa oração. Que Teu Espírito seja derramado sobre esta comunidade, Pai, para que ela cresça, se multiplique e frutifique aqui neste lugar onde ela foi plantada. Entregamos tudo isso em Tuas mãos, Pai, pedindo a Ti que nos acompanhe, que não nos deixe desfalecer, esmorecer ou perder as esperanças, mas que através de nós a luz da Tua palavra brilhe e alcance mais e mais pessoas para o Teu reino. Abençoa esta família que está aqui, Pai, representando todas as famílias que foram agregadas, que foram somadas à nossa família esse ano. Que eles tenham uma vida linda ao Teu lado, Pai. Que eles tenham as mesmas bênçãos e as mesmas alegrias de andar na Tua companhia que nós tivemos durante todo esse tempo que já trilhamos a nossa jornada aqui nessa terra. Que eles sejam vitoriosos em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome do Teu Filho. Amém. Tem um lanchinho ali te esperando, tá? Então não vai para casa sem fazer um lanchinho com a gente, tá bom? Aqui no salão